Oi, gente. Então eu resolvi gravar esse vídeo só para terminar a nossa aula, tá? Faltam só ali 7 slides, é bem rápido, são algumas observações que faltou da aula, tá? Para deixar para vocês, para a gente não perder tempo na sexta-feira, fazendo para poder fazer atividade, tá? Então, faltou esses slides, de alguns resultados importantes que a gente ainda precisa ver, tá? Então, eu quero falar aqui para vocês, né, que eu vou supor duas funções, tá? Duas curvas do jeito que a gente estava estudando. F, que vai desse intervalo aqui a B até o R3, tá? E uma outra curva que vem de um intervalo diferente, tá vendo? Ó, esse intervalo aqui é diferente desse intervalo de cá. CD também para o R3, tá? Como eu falei, pode ser para o R2, pode ser para o R4, R5, vai funcionar, tá? E aí com duas curvas com derivadas contínuas, tá? Eu vou supor também que exista uma funçãozinha f, né, e aqui é a funçãozinha de cálculo 1, tá, essa pequenininha aqui, que vai desse intervalo CD para o intervalo AB, com derivada contínua e mais que a derivada seja positiva, tá, estritamente positiva para o intervalo CD, tá. Supor ainda que os extremos a imagem, né, quando eu faço a f nos extremos vai dar o extremo da minha imagem, tá, então f de CD vai dar exatamente o ponto AB, para que todo o valor u do domínio dessa funçãozinha f, a gente tenha essa relação importante aqui. Então deixa eu apagar essas coloquei, pra não sujar muito o desenho. Então, é importante que eu consiga escrever a g com uma composição de função f da f pequena de u, tá? Então eu tenho todas essas estruturas aqui, é possível mostrar que a imagem da f é exatamente igual à imagem da g. Aqui a gente mostra como é conjunto, né? Tem que mostrar que um elemento do conjunto f, então a gente vai supor seja, por exemplo, y pertencente à imagem de f, a gente vai ter y pertencente à imagem de f, e a gente tem que concluir que o y está também pertence, né, à imagem da g. Então, com isso a gente mostra essa parte, se a gente conseguir mostrar, a gente mostra que a imagem da f está contida na imagem da G, e depois a gente faz o inverso. Pega um elemento na imagem da G e mostra que está contido na imagem da F. Então, assim que a gente trabalha com conjunto, tá? Mas não vou fazer essa demonstração aqui. E também é possível mostrar que o comprimento da curva F é exatamente igual ao comprimento da curva G, tá? Então deixei essas 2 demonstrações aqui como exercício para vocês, tá? Essa aqui não é tão difícil de fazer, tem que aplicar, o teorema de mudança de variável, vocês vão ver que, sai direto, tá? Pode fazer ali, não é nada absurdo de fazer. Mas para entender bem, eu fiz um esquema gráfico aqui para vocês, tá? Então aqui está o intervalo AB na reta, aqui está o intervalo CD na reta. Você vê que eu pego a função f e venho para cá na imagem uma curva. A função g também gera a mesma imagem da curva e existe uma funçãozinha que relaciona esse intervalo CD com esse intervalo AB, tá? Quando eu digo aqui que a derivada é positiva, significa que a minha função ela é inversa, porque ela é crescente, tá? Isso vai implicar, diretamente que a f é crescente, portanto, ela vai ser injetiva e daí ela vai admitir uma inversa. Então essa função aqui, ela é inversível, tá? Eu consigo ir e voltar com e daí se a f e a g elas estiverem relacionadas, assim, por essa funçãozinha f, do jeito que eu mostrei, então a gente diz que a g é obtida pela f por uma mudança de parâmetro, tá? T igual a f de u, tá aqui, ó. Faço essa mudança aqui, t igual a f de u. Então lembrando, essa f ela também é inversível, posso aplicar f menos 1, posso escrever então u como sendo f menos 1 de t, tá? Então aqui tem uma mudança de parâmetro, eu sempre consigo fazer uma mudança de parâmetro, tá? Daí, o que acontece? Algumas definições aqui pra gente, a partir desse entendimento de mudança de parâmetro, tá? Então, novamente, a gente vai ter uma curva, né, com derivada contínua.
E a gente diz que ela está parametrizada pelo comprimento de arco se a norma da derivada dessa curva for estritamente igual a 1, tá? Se for estritamente igual a 1, eu digo que ela está parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Também a gente consegue definir essa função S de t, tá? Então, claro, supondo que a norma da derivada é diferente de zero, tá? No intervalo AB. E aí, então, por essa definição aqui, a gente definiu uma funçãozinha, né, de cálculo 1, de novo, desse intervalo AB para esse intervalo 0L, né? Dada por essa expressão que, vocês observarem, é justamente a expressão do comprimento de arco, né? Então, para cada valorzinho t aqui, eu escrevo uma integral aqui ó, do parâmetro t, dessa integral f' de u du. Então, é possível provar também, né, desta função que a gente define desta forma, que ela é inversível, essa função, ela é inversível. Basta mostrar que a derivada é positiva, por exemplo, se eu derivar essa função aqui, eu vou mostrar que ela é positiva, portanto, ela é crescente, e desta forma, ela é injetiva. Quando eu restringo justamente ao comprimento L que eu tenho aqui, ela vai ser bijetiva e, portanto, inversível, tá? E aí eu chamo de T de S essa inversa, essa função inversa que eu construí desta forma. Gente, tudo isso aqui que eu estou falando são definições, são construções. Tá? A gente constrói assim para justamente provar essa reparametrização pelo comprimento de arco que eu vou falar agora, tá? Então, essa função, essa curva G, que é dada desse intervalinho aqui, ó, da mesma forma que a gente viu lá de cima, né? Esse intervalinho, é como se eu estivesse olhando aqui, ó. Um dos intervalos aqui para mim, por exemplo, sei lá, um dos intervalos aqui para mim é 0L, esse aqui, ó. Seria o 0L para mim, tá? E daí vale essa mudança de parâmetro, né? Então, consigo construir uma mudança de parâmetro da mesma forma que eu fiz lá em cima. Então, a G de S é dada pela F de T de S, do mesmo jeito. Então, eu estou fazendo uma mudança de parâmetro. Só que eu estou fazendo uma mudança de parâmetro via esta função aqui. Então, todas as vezes que eu faço uma mudança de parâmetro via essa função, eu digo que a G é uma reparametrização pelo comprimento de arco. Então, esse cara aqui caracteriza essa reparametrização pelo comprimento de arco. Outras funções diferentes vão gerar outras mudanças de parâmetros, só que essa que é interessante porque eu vou ter que, justamente, se eu faço a reparametrização, o módulo desse cara aqui sempre igual a 1. Tá? Então, esses resultados aqui são bastante interessantes de falar. E daí a gente tem um primeiro exemplo, tá vendo? Ó, a gente vai pegar aquela funçãozinha f de t ali, ó, igual cosseno t, seno t e t, para t positivo, tá? E daí a gente vai calcular a norma, tá, dessa função. Vamos calcular primeiro a derivada, depois a norma dessa derivada. Vou calcular aqui, ó, f' de t vai ser igual a derivada do cosseno da menos seno t, derivada do seno da cosseno t, e a derivada de t dá igual a 1. Isso, dessa forma, né? E aí vamos calcular a norma agora disso, ó. Pegando muito feio ali. Calcular a norma aqui, ó. Norma da f' de t, tá? Então é pegar o primeiro e elevar ao quadrado, vai ficar menos seno de t. Não sei porque eu estou escrevendo tão. Deixa eu me posicionar melhor aqui, que minha letra está saindo horrível. Deixa eu tirar o teclado. Deixa eu ver se melhora um pouco a posição. Vai ficar menos seno de t, não melhorou muito, né? Mais cosseno quadrado de t mais 1 na raiz quadrada, né? Claro que isso daqui, né? Então, f' de t vai ser igual, ele levou o quadrado ali, vai ficar 1, né? Aqui, menos seno ao quadrado de t dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, esse carinha aqui para mim vai dar 1. Então, vai ficar raiz de 1 mais 1, raiz do número 2. Claramente não é igual a 1. Então, esse parâmetro não está parametrizado pelo comprimento de arco, né? Então, a gente vai reparametrizar pelo comprimento de arco. Para isso, a gente vai usar esta funçãozinha que está aqui, ó, desse jeito. Então, a gente vai construir essa funçãozinha aqui. Vou colocar ela aqui, ó.
Tadinho. Peguei outra cor. Você vê aqui, ó. S, T, é integral. Ó, integral. T0. Então, assim, ó, ele é maior ou igual que zero, né? Essa função, o domínio dessa função. Então, claramente, o T0 é zero, né? De 0 até T. E ali ele está falando que é o que, ó. Vamos colocar direitinho aqui a fórmula, né? Então, a norma de f' de u, tá? Ó, o parâmetro t agora para mim está aqui amarrado no limite da integral. Então, tem que colocar direitinho. Ó, é f' de u du, tá? É assim que é definido ali a minha função, tá? Bom, então isso aqui vai ser integral de 0 até t. Claro que a norma para qualquer valor t, para qualquer valor u, ela é uma constante raiz de 2. Está aqui, eu acabei de calcular, né? Então vai ficar raiz de 2, ó, raiz de 2 du, du, tá? Constante, esse raiz de 2, né? Então a integral de raiz de 2 vai ser raiz de 2 t avaliado de 0 até, opa, raiz de 2u, né? Estou integrando u. Raiz de 2u avaliado de 0 até t, tá? E aí, substituindo os limites de integração, o que eu vou ter é que ali vai ficar raiz de 2 vezes t, certo? Então, olha só, o que, que eu escrevi, o que, que eu achei? Que a st é igual raiz de 2 vezes t, tá? Só que eu quero as coisas escritas no parâmetro s, ó, porque é o que eu falei aqui, ó. Então, é a g que eu quero saber, a g que é a reparametrização pelo comprimento de arco. É essa que tem a norma da derivada igual que 1, tá? Então, a g o que, que é? A f de t de s. Então, eu preciso inverter, eu consigo sempre inverter esses parâmetros aqui, tá? Então, se o s é igual a raiz de 2t, isso implica que o t, que é um t de s agora, né? O raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ser igual a S sobre raiz de 2, tá? Então, eu vou usar esse parâmetro, S sobre raiz de 2. Vamos escrever isso aqui agora, tá? Capa desse passo. Estou usando meu celular como segunda tela aqui, vamos ver se vai funcionar. Bom, então eu vou escrever ali, ó, a minha G de S, que é a minha reparametrização, ela é f de t de s. Olha lá. Né? E daí, nesse caso aqui, eu tenho que escrever f de t de s, vai ser cosseno t de s, cosseno de t de s, seno de t de s e t de s. Tá? Por fim, é só mudar ali o parâmetro agora. Então, vai ficar cosseno de s sobre raiz de 2, seno de s sobre raiz de 2 e s sobre raiz de 2. Então, esse carinha que eu construí agora, essa g, ela é uma reparametrização pelo comprimento de arco. E daí, como é que a gente mostra isso? Quando a gente deriva e calcula a norma, isso aqui vai dar exatamente 1, fica de exercício também, tá? Calcula aí para vocês verem que vai ser g' de s, tá? Ó, vou deixar aqui para vocês calcularem. G' de s. 3 pontinhos que é para calcular, tá? Bem. E daí, essa última parte dos resultados é para mostrar a curvatura, tá? De uma curva. Então, a gente tem esse resultado aqui, olha. Seja f uma curva agora que eu estou pegando o intervalo para R2, uma curva derivável até segunda ordem, tá? É claro que eu posso generalizar esse negócio depois, mas eu vou fazer para R2, tá? Porque depois da generalização tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com as contas, né?
Eu estou pegando aqui, de novo, a norma da derivada diferente de zero, tá? Não pode ser zero nesse intervalo aí. Vamos pegar ali aquela reparametrização S que a gente viu, tá? Com T no intervalo, T zero fixo, né? Então, esse aqui nada mais é que é a função de reparametrização pelo comprimento de arco. E daí o que a gente vai olhar? Bom, a gente vai pegar esse vetor, vai construir esse vetor que, na verdade, é o versor da derivada da f, né? Ó, quando eu pego o vetor f' derivada, quando eu divido pela norma, eu estou pegando o versor, quer dizer, eu estou pegando o vetor da derivada com norma igual a 1, esse vetor t grande aqui. E eu estou pegando esse vetor t minúsculo aqui de s como sendo esse versor quando t é a inversa dessa função aqui, né? A inversa da reparametrização. Bom, e daí eu calculo, vou mostrar as derivadas, né? Como eu calculo as derivadas desta t. E aqui eu estou aplicando justamente aquelas regras do produto que a gente viu umas aulas anteriores quando eu vou derivar, tá? Preciso aplicar regras do produto, regras do quociente aqui, na verdade, né? Porque aqui eu tenho um quociente, então vou aplicar a regra do quociente e vou obter essa expressão aqui para a derivada da t grande. A partir disso, quando eu faço a reparametrização, pensando na reparametrização, vai aparecer mais um termo em cima, um termo embaixo aqui, dessa expressão mesmo aqui em cima. Então, eu obter essa. Quando eu calculo a norma disso, eu vou obter essa expressão de K, tá? Todos esses três números aqui é importante para o conceito de curvatura, tá? Então, vamos lá. Esse cara aqui, como eu falei, é o versor da derivada, né? Quando eu derivo o versor, eu obtenho essa expressão. Esse de baixo é o versor quando o parâmetro t é o da reparametrização, né, pelo comprimento de arco. Daí eu tenho essa expressão, quer dizer, eu estou derivando o versor, mas agora o parâmetro não é simplesmente t, é o parâmetro que faz com que a norma da f seja igual a 1, né? Eu tenho essa reparametrização, essa nova reparametrização. E quando eu calculo a norma, o tamanho, eu vou ter exatamente essa expressão. A norma desta derivada aqui do versor, né? Com parâmetro adequado. Bom, então tem essas três contas aqui. É possível fazer todas essas três contas e mostrar que é isso aqui mesmo, tá? Aplicando as regras de derivação, a regra do quociente, como eu falei. Bom, esse número que está aqui, ó, que eu vou chamar esse último que eu calculei, vou chamar de K de S e ele denomina-se curvatura, tá? Esse cara que ele vai dizer quanto que uma curva, né, ela, ela tem de curvatura, né? O que a gente entende como que tem de curvatura? É quanto numa vizinhança de uma curva ela se parece com uma circunferência, tá? Por exemplo, a reta. Você pega a reta aqui, ó. Opa, peguei errado. Pega uma reta aqui, ó. Uma reta numa vizinhança aqui de uma circunferência, né, ó. Eu pego uma circunferência, então, numa vizinhança, como eu falo, numa proximidade, tá? Pego em algo próximo, assim, ó. Ó, vou encostar lá. Então, quando eu tenho a circunferência próximo aqui, ó, é claro que a reta não se parece nada, né? Eu tenho que assim, me aproximar muito, 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 assim, coisa infinitesimal para que a reta comece a se parecer com circunferência. Mas numa vizinhança um pouco maior, você vê que a reta não tem curvatura alguma, curvatura zero, tá? Tudo bem. Então, esse K é que mede, né, que vai mostrar para a gente, de certa forma, quanto que vai se parecer a curva localmente com uma circunferência, tá? Aqui no plano, tá? A gente está fazendo no plano. Especificamente para o plano, tá? Esse conceito que eu estou passando para vocês, esse em particular, tá? E o número 1 sobre esse valor aqui é justamente o raio de curvatura, é o raio da circunferência com que se parece a curva localmente, tá? O livro ele traz uma justificativa geométrica aqui para a gente dizer, olha, de fato, de fato é assim que a gente vai pensar essa questão da curvatura, né? Então a gente tem uma curva lá e a gente está pensando que tem na curva, né? Olha para a curva aqui
eh, próxima, uma vizinhança próxima de uma circunferência. E aí você vai ter um raio aqui, né. Então ele faz a observação, né, e se tem uma abertura de ângulo delta θ aqui, está associado a essa abertura delta S, tá. E observa que você vai ter os vetores T de S já tudo reparametrizado pelo comprimento de arco, tá. Isso aqui é aquela inversa do comprimento de arco que eu estava falando para vocês ali em cima no exercício, tá. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Então, esse T de S aqui, esse T de S mais delta, quer dizer, eu caminhei um pouquinho e tem esses vetores aí, eh, esses vetores aqui que eu estou definindo, né, aqui em cima, ó, o vetor T aqui é justamente os vetores velocidade, né, os vetores as derivadas ali, né, o versor da da derivada da função. Então eles por isso que eles estão aqui, tangentes à minha curva, tá. Então vocês observem que eu tenho 2, né, eu caminho um pouquinho para ver, eu dou um acréscimo, né, no ponto que eu estou analisando. O que acontece? Então eu tenho essa abertura, esse ângulo, né, que eu estou comparando com uma circunferência, e se a gente estender aqui, ó, eu colocar a minha se eu estender aqui, ó, não está fazendo. Se eu estender para cá, isso, esse vetor, eu vou ter um quadrilátero aqui, se vocês olharem, ó. Então esse ângulo está aqui, né, delta θ, 90 aqui, 90 aqui. Aí eu vou ter um ângulo de cá, né, que não importa qual é esse ângulo de cá, sei que soma tudo dá 360, né. Ou seja, como aqui é 90 e 90, a soma desses 2 tem que dar 180. Logo, esse ângulo que está aqui, ó, aqui entre esses 2 vetores tem que ser delta θ, não tem jeito. É isso que ele está argumentando aqui, ó. Esse ângulo aqui é delta θ, não tem o que fazer entre esses 2 vetores, tá? Entre o vetor T de S e T de S mais delta S. E é claro que esse ângulo, deixa eu tirar a circunferência dali. É claro que ele está dizendo: "Olha, esse ângulo", e eu estou pegando uma vizinhança, um ângulo não é um ângulo extremamente grande, é um ângulo relativamente, próximo ali, então esse ângulo aqui, ele é perto do vetor, resultante quando eu faço esse menos esse. Quando eu faço menos esse, eu estou apontando para cá, né, esse vetor. E aí o resultante do vetor está aqui, ó, esse vetorzinho resultante. Então ele está dizendo: "Ora, o ângulo olhado desta forma é muito próximo do vetor resultante, né, o tamanho do vetor resultante aqui, o comprimento do vetor resultante, né". E você pode tomar essa aproximação, não tem problema, porque é numa vizinhança, num lugar pequeno, né. Muito bem, e a gente, fica claro, né, que também outra coisa de geometria plana que dá para mostrar, é que se eu tenho um ângulo aqui, essa abertura aqui, ela é aproximadamente, né, ela é aproximadamente justamente o ângulo vezes o raio, né, o raio de abertura. Então você pode tomar isso como algo aproximado, dependendo do raio que você está tomando ali, né, dependendo do ângulo que você está tomando. E daí, bom, faz a continha, né, esse carinha aqui que está multiplicando passa dividindo para o outro lado, né, então vai ficar aqui, né, eu tiro ele daqui, vai ficar aqui, delta E θ. Isso aqui é aproximadamente aquela relação dali, portanto, eu sei que esse cara é foi isso que eu fiz? Volta aqui. Não, não é isso. Eu vou passar esse cara para cá e esse cara para cá, né. Isso que está sendo feito desculpa, o delta θ é isso aqui, né, ó. Então, se eu pegar o delta S, passar dividindo e esse cara passar dividindo para cá, então, eu consigo escrever, né, é isso que foi feito. Eu consigo tá um calor danado aqui, gente. Consigo escrever, eh, então, 1 sobre o ρ de S aproximadamente escrever ali em cima que fica mais bonitinho.
Então vai ficar 1 sobre o ρ de S é aproximadamente, eh, delta θ sobre delta S. Foi isso que eu fiz, ó, né. Então, esse delta S passou dividindo, o ρ passou dividindo. E isso aqui é aproximadamente essa expressão que está de cá, ó, né, ó. Então norma T de S mais delta S menos T de S, é é a norma grandona, né, em dividido por delta S. Bem, é isso, tá. Bom, mas isso daí justamente no limite, quando eu tomo o limite, é justamente a derivada desse vetor t. É a derivada, é a dTds do parâmetro S. Eu estava querendo mostrar lá, né. Eu tomo um limite, a norma é contínua, eu posso jogar o limite para dentro da norma, e daí eu vou ter exatamente esse cara. Então, como eu falei para vocês, o raio, de curvaturas define por 1 sobre, k de S, porque eu vou ter isso, né, ó, no fim das contas, no limite, eu vou ter 1 sobre ρ de S igual a esse valor aqui, que é a derivada, né, que é o k de S lá que eu escrevi. Portanto, se eu multiplico e cruzo, o k de S aqui na minha k de S só pode ser, eh opa, tá errado? De novo tá errado, de novo. Então, eu escrevo dessa forma, eu concluo lá de cima, né. Então, o ρ o ρ de S é 1 sobre k de S. É isso que a gente estava, concluindo aqui, ó, dessa definição, tá. Por isso que faz sentido pensar nesse tipo de coisa. Então, isso aqui no fim das contas é uma justificativa geométrica, tá, dessa questão de curvatura. Então esse número que eu mostrei aqui para vocês, ele é importante, porque ele está caracterizando ali curvas no plano, com a curvatura, né, das curvas no plano. Ele está medindo essa coisa, quanto se aproxima, quanto é próximo, né. E essa fórmula que está aqui, quando eu tenho essa fórmula desse jeito, aqui esse parâmetro t já é um parâmetro t mesmo do começo do exercício, tá, do começo da definição. É o parâmetro t sem reparametrizar mesmo. Então, no fim das contas, eu consigo uma fórmula, pra curvatura, sem precisar reparametrizar pelo comprimento de arco, tá, não preciso fazer essa conta. Eu posso justamente pegar a própria f com as derivadas, calcular que eu estou mostrando que vai dar equivalente a calcular a reparametrização e calcular aquele objeto, esse carinha aqui que é a curvatura, tá. Então, no fim das contas, eu tenho uma fórmula pronta para calcular a curvatura, né. E aí, um exemplo, né, a gente lembra que esta função aqui, ela é uma circunferência, né, isso aqui é uma circunferência de raio R, a gente já viu isso. Pensando ali que a reta tá de 0 a 2π, a gente pode tomar essa. E daí o que acontece? Eu vou mostrar, bom, se ela é uma circunferência, então o raio de curvatura tem que ser o próprio raio da circunferência, porque ela se aproxima, né, ela tá se aproximando ali do raio de circunferência. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Eu preciso, para fazer essa conta, da primeira e da segunda derivada, tá, da minha função e dos módulos aqui, tá. Então eu vou calcular, ó, lado, ó, f' t vai ser igual a menos r seno seno de t, e que vai dar r cosseno de t. F duas linhas de t, aqui vai dar menos r, derivada do seno cosseno de t, menos r seno de t, tá? Calculei f' e f duas linhas. Nota que para esse exemplo a gente vai ter o seguinte, que a norma da f' de t, ela é exatamente igual à norma da f duas linhas de t, que vai ser igual a r. Pode fazer a continha aí se vocês quiserem, tá, ó.
A norma dessas duas derivadas aqui vai dar R, não tem jeito. Pode calcular para vocês verem. Daí eu vou aplicar essa definição aqui, ó. Então, quando eu faço a norma da segunda derivada vezes a norma da primeira derivada, vai dar aqui, ó, tô calculando o K de S, então, no fim das contas. Tá aqui, ó, tô calculando o K de S. Então, já vou colocar as respostas ali, ó. A norma da segunda derivada dá R vezes R, isso aqui elevado ao quadrado, ó. Essa primeira parte aqui, ó. R vezes R ao quadrado. Daí vai fazer menos, ó, menos, ali, ó. Vou fazer esse cara aqui é o produto escalar entre f duas linhas e f', tá vendo? São dois vetores, é o produto escalar desses dos vetores aqui. Então, isso aqui eu não calculei, né? Vamos ver aqui do ladinho como é que fica. Deixa eu só trazer esse cara pro lado, porque a câmera tá cobrindo. Aqui, ó. Isso. Tá? E daí, né? Bom, então a gente vai fazer, ó, f m. Então a gente vai fazer f', produto escalar com f duas linhas. Como é que é? A primeira coordenada vezes a primeira coordenada vai dar menos r vezes menos r, dá r ao quadrado vezes seno t cosseno t. Agora vai ficar r vezes menos r ao quadrado seno t cosseno t. Portanto, esse cara com esse cara cancela, vai dar zero, ó. Tá? Então, aquela parcela ali vai dar zero na raiz quadrada. Então, aqui tem uma raiz quadrada. E aqui embaixo vai ser a norma da f' ao cubo. Então, aqui vai ficar r ao cubo. Tá? Portanto, o que eu vou ter aqui vai ficar r à quarta, né? R ao quadrado é r à quarta. Trai a raiz, r ao quadrado. Então, r ao quadrado sobre r ao cubo, que, portanto, 1 sobre r. Tá? Então, a curvatura, o número que mede a curvatura é 1 sobre r. E o raio de curvatura é 1 sobre o K de S. Portanto, vai ficar 1 sobre r, que dá r. Por isso que a gente estava falando, né? Como é uma circunferência, então o raio de curvatura, quando eu quero me aproximar por uma circunferência, tem que ser o raio dessa circunferência que eu vou aproximar, tem que ser o próprio raio da circunferência, né? Para poder ser compatível, inclusive, né? Esse exemplo mostra a compatibilidade da fórmula. Tá bom, gente? Então, aqui a gente encerra esse conteúdo da primeira parte aí do curso, tá? De curvas. E daí, na próxima aula, a gente já vai falar de funções de várias variáveis, tá bom? Um abraço e bons estudos.